Tá começando mais um Go Game. No programa de hoje a gente vai conferir a história de Bigby, o lobo mau da Cidade das Fábulas. The Wolf Among Us é o adventure da Telltale baseado na série de HQs Fábulas. No jogo você controla o xerife Bigby e precisa desvendar uma série de assassinatos na Cidade das Fábulas. Ao longo de 5 episódios, você terá que tomar decisões e mudar os rumos da narrativa dessa trama intrigante. E justamente para saber um pouco mais sobre The Wolf Among Us, é que está hoje aqui comigo Eduardo Emerick e também Maxon Lima, redatores lá do Game TV. E logo de cara quero saber de você, Maxon, assim, The Wolf Among Us veio depois da série da Telltale, The Walking Dead, que fez um enorme sucesso e, claro, virou meio que referência nesse jeito, essa renovação que a Telltale fez no gênero, digamos assim. Quero saber se há uma evolução ou eles pegaram só carona no sucesso que foi Walking Dead, pegaram uma outra temática e colocaram The Wolf Among Us disponível pra galera. É difícil responder isso, na verdade, porque imagina o peso nas costas desse time de desenvolvimento num pós do Walking Dead, com aquele monte de jogo do ano e muitos prêmios que eles nunca imaginavam que fosse ganhar. Então foi mesmo uma revelação, uma revolução assim, em muitos aspectos do Walking Dead. No próprio gênero que se insere, nessa popularização do point and click, que sempre foi um gênero mais de nicho e tal. E o Wolf Among Us veio para vestir sapatos difíceis de calçar, assim. Então, eu acho que eles escolheram bem, porque eles, apesar de continuar no universo dos quadrinhos, eles fugiram muito da temática. O Wolf Among Us, eu acho, assim, de uma forma geral, não, assim, para pessoas que gostam de quadrinhos, ela não é tão famosa, tão popular quanto o Walking Dead, mas ela é tão vasta e significativa e importante quanto. Stop! Please! Leave him be! This is my fault! The Wolf Among Us foi baseado na obra Fables, do autor Bill Willigan. Nesse universo, personagens dos contos de fadas precisaram se refugiar no mundo real e vivem camuflados na cidade de Nova York. No Brasil, essas histórias foram compiladas em HQs intituladas de Fábulas e são distribuídas pelo selo Vertigo. This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. E Edu, o que eu quero saber é em relação ao enredo, assim, porque apesar de ser baseado numa HQ mega famosa, os caras, como o próprio Maxon já disse, eles saíram um pouco do usual. Eu quero saber o que eles colocaram nessa história. O Wolf Among Us, ele começa, se você for se colocar meio que na linha do tempo, ele começa antes do que é abordado no Fables. Isso não tipo naqueles arcos próprios que tem, né, tipo que conta da Branca de Neve e tudo, mas do começo da série anual. Então ele explora muito o que acontece antes do início da série. Então isso é muito bacana, porque logo se você já acompanha os quadrinhos, você fala, nossa, eu já sei como é que são os personagens, tudo, você começa a ler meio que antes do que aconteceu no início. O Bigby é o xerife dessa Fable Town, que é um lugar onde as fábulas escapam e vão viver junto com os humanos. E para que elas assumam uma forma assim, que elas consigam conviver com os Mandes, que são os mundanos, que elas chamam os humanos, elas precisam de uma substância chamada Glamour, que faz com que elas se transformem e não tenham aquela forma meio bestial, meio monstruosa, ou dependendo da origem do conto de fada. Sim, então, no caso de um sapo, né, como tem pois outros personagens. E aí se criam submundos a partir daí. É uma investigação de um crime. O Bigby é um xerife atrás de um grande complô que está acontecendo nesse lugar, que está ele vai descobrindo que está podre esse esquema de Fable Town já há muito tempo. Você vai descobrindo isso, desenrolando isso. E isso é uma coisa que também é legal porque está aliado nas próprias escolhas do Bigby, que ele pode de repente colocar para ele que, o motivo da minha investigação é por causa disso que aconteceu, eu estou investigando por tal motivo, ou não, eu quero saber o que está de errado mesmo, eu quero ir a fundo disso. Então o próprio jogador tem essas escolhas, né? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Yeah, part of my job is being able to tell when people are lying. Ô, Maxon, quando os caras apresentaram esse esquema novo de point and click, assim, pelo menos a minha experiência, foi uma experiência desesperadora. Claro, não a questão do... Claro, os três aqui
saber um pouco da língua inglesa e etc. Talvez para uma pessoa que não saiba seja um pouco mais difícil ainda, mas é claro que tem alguma limitação ali. A gente não leria tão rápido quanto em português para você ter uma decisão um curto espaço de tempo. É umas coisas que chamam a atenção. Eles mantiveram esse esquema de jogabilidade, o esquema a interação com os cenários, está fluido do jeito que era o Walking Dead, apesar de que em alguns momentos no Walking Dead a gente se sentia meio travado. Como foi? Assim, eu joguei no PlayStation 3 e quem joga no PC diz que é uma coisa ultra fluida e que funciona muito bem. Então, a impressão que dá mesmo, e eu acho que é isso, a Telltale faz os jogos específicos para PC e porta para os consoles, e por isso tem esses problemas, especialmente às vezes entrava numa cutscene, o som atrasava, e dizem que no PC isso não acontece de forma nenhuma. Então, não só para console, como também tem a versão pro iPad, né? Então, também. Acho que ficou tão grande que saiu para tudo que é possível imaginar, e eu acho que isso é muito bom mesmo, que todos deveriam experimentar. No entanto, assim, ele mantém a base do Walking Dead, que já vinha sendo trabalhado pela Telltale lá no Wallace & Gromit, no Sam Max. A diferença é que é um pouco mais bonito de se ver, então é mais instintivo na parte de exploração do cenário, mas mantém a mesma coisa. Ele não é aquele point and click old school, raiz mesmo, Tim Schafer e tal, mas ele é muito mais acessível, e é interessante isso de não ser numa língua da pessoa, né? Nativa e tal. Eu acho que faz muito parte da tomada de decisão, essa rapidez de você não ver mesmo essas coisas. Então o protagonista, o Bigby Wolf, que se você ler um pouco do Fables, você vai descobrir a origem dele e tal, é muito interessante, que ele é mesmo o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho. Ele é um anti-herói mesmo. Você pode tentar ser um pouco menos, mas o jogo tenta, pelo menos para mim, fazer com que você seja mau e você se sinta uma fábula mais poderosa e capaz de trucidar na mão e na porrada os seus problemas. Então, ele dá um pouco esse espaço para que você tente pensar nas soluções, mas também tenta passar por esse lado. Então, Nisso eu acho que até reflete as próprias escolhas que são oferecidas para o jogador, né? De repente, em alguns momentos, você tipo, não, beleza, vou ser mais bonzinho ou não, vou ferrar tudo. E é bem extremo mesmo. The fuck you doing hiding in closets? Fuck, man. Fuck, man! I'm asking the questions. Quero saber de você, Edu, essa questão dos personagens. O que você achou dessa trama como um todo? Porque às vezes os caras acabam... Porque é impossível não comparar com Walking Dead, né? Porque assim, Walking Dead aparece um Lee, aparece uma Clementine, mas você tem ali um enredo dentro do game com personagens muito bacanas, cada um com personalidade diferente. Quero saber se eles mantiveram essa pegada, quero saber dos outros personagens dentro do game. Sim, isso é muito bacana, não só porque a forma assim, de um jogo comparado com um quadrinho te dá muito mais possibilidade de explorar personagens que não tiveram a sua devida lugar ao sol quando estiveram no quadrinho. E no jogo tem bastante. Então assim, a gente vê, como o Maxon falou, tipo o Bigby, a gente vê a Snow White, só que além disso ele explora vários outros personagens, fábulas que não são tão conhecidas, como Grendel, como várias outras. Inclusive você tem a visualização delas como pessoas, né, tipo, como humanos, e também nas formas verdadeiras, né. Tem fábulas mesmo mais não tão populares, como desconhecidas, né, e tal, que ele te dá uma lista de colecionáveis. Conforme as decisões que você toma e as coisas no cenário que você investiga, você tem um livro de fábulas na tela de menu inicial que você pode ler mais sobre aquelas fábulas. Então é uma maneira de expandir o conhecimento, instigar interesse, fazer com que vá atrás. Oh, that's enough. Mira, vanish, cancel! What the hell are you doing? Bom, então agora a gente gostaria de saber as considerações finais de vocês. Quero começar por você, do que você achou do jogo. Eu acho que assim, um dos maiores méritos do Wolf Among Us é não só que ele conseguiu sair da sombra do Walking Dead, como ele conseguiu se consolidar como uma série própria e um trabalho completamente diferente, mesmo que tenha muitas semelhanças com o Walking Dead. E por conta disso, eu acho que isso é muito bacana, porque não só ele apresentou uma série que não é tão desconhecida, como a gente falou que o Fables é super famoso para algumas pessoas específicas, além das fábulas em si são bem populares, mas ele apresenta de uma forma diferente e consegue cativar pessoas que até então não conheciam a série. Eu sou um exemplo desse, falei, putz, nossa, eu gostei muito de Wolf Among Us, quero ler Fables, quero ir atrás disso. Tá certo. E você, Maxon, o que você achou de maneira geral? Eu acho que o Telltale está amadurecendo muito, assim. Se a gente pegar, por exemplo, há alguns anos que a gente viu o Back to the Future, que agradou muito alguns e nem tanto outros, seguido de um Jurassic Park que era nada mais que um Heavy Rain feito na garagem de casa, assim. Então,
sem dúvida nenhuma, um amadurecimento. Eles são muito bons mesmo. Eles escolheram um quadrinho que foi inversamente proporcional com relação ao Walking Dead, que é um quadrinho que eu acompanhava já há anos e gostava muito, que é exatamente o que faz o Wolf Among Us, que era um quadrinho que eu desconhecia, que eu fui atrás de ler, me interessei, e ele ainda está rolando aí, então tem muita coisa para ler. E em termos de Telltale mesmo, a base está lá consolidada, a partir daí eles só vão desenvolver e abraçando cada vez mais, né? Tipo, Game of Thrones, Borderlands, então eu acho que eles têm muito à disposição, tal qual uma série Lego da vida, por que não? Sim. Então eu acho que se eles mantiverem esse nível de qualidade, seja lá para onde eles forem, Telltale é uma das grandes soft houses aí. Com certeza. E fica a dica pra galera, mesmo você que não tenha curtido a série The Walking Dead da Telltale, agora tem a chance de mais uma vez curtir um título bacana, e com certeza se o cara testar Wolf Among Us, ele vai querer jogar Walking Dead e vice-versa, como agora a galera tá querendo curtir bastante The Wolf Among Us. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, quero agradecer a participação, Edu, valeu, Maxon, a gente já volta com mais Go Game pra você. O Go Game já está de volta e no programa de hoje a gente conferiu a análise de The Wolf Among Us, o adventure da Telltale baseado nas HQs Fábulas. O jogo está disponível para PlayStation 3, Xbox 360, PCs, Macs e também sistema iOS. E para quem curte jogos no estilo point and click, dá só uma olhada nessa lista de games que preparamos com jogos desse gênero. No Go Game de hoje a gente conferiu uma análise de The Wolf Among Us. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, é muito simples. É só entrar lá no playtv.com.br/games. E claro, não deixe de nos seguir no @GoGamePlayTV para saber tudo que rola por aqui e quem sabe sugerir um game que está a fim de ver no programa. Até semana que vem. Tchau!